Olá, meu querido, tudo bom com vocês? Primeiramente, seja muito bem-vindo a esse evento da Pensar Contabilidade, que tem como proposta trazer vários temas relevantes para a nossa vida profissional. E eu venho com um tema que é muito importante para você que trabalha hoje com contabilidade. Como utilizar ferramentas tecnológicas para aumento da produtividade dentro das empresas contábeis. Tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que em algum momento você já parou e pensou, nossa, não aguento mais enviar a declaração acessória, não aguento mais pagar multa. Então, este é o momento que você precisa pensar em mudar e investir em tecnologias. Então, a proposta desta palestra é mostrar quais são as suas necessidades dentro das empresas contábeis e quais as ferramentas que você irá aplicar em cada uma delas. Mas, bem, primeiramente, eu sou a Fernanda Machado, eu sou contadora, atualmente sou empresária, sou gerente de uma empresa contábil, que é a Dexo Contabilidade. Sou palestrante, professora em cursos de ciências contábeis também, ministro alguns cursos livres, tenho formação na, além de contabilidade, tenho algumas especializações na área de controladoria e finanças e também em compliance e direito tributário. E ministro muitos conteúdos de maneira gratuita nas redes sociais relacionados à gestão financeira. Pois bem, vamos lá. O que veremos hoje? Porque os contadores têm a sensação que têm muitas obrigações e falta tempo para tudo. Em algum momento, você já teve a sensação que tem uma sobrecarga de demonstrações para enviar, que todo dia chega uma declaração nova. Por exemplo, há um tempo atrás não existia a FDREINF, social. Para que eu tenho que enviar a DCTF Web mais a DCTF normal? E você tem a sensação que todo o tempo até chega novos clientes na tua empresa, mas que você já não está dando mais conta, já não tem mais um retorno financeiro para isso tudo. Então, este é a primeira causa que você vai investir em tecnologia na tua empresa. Segundo, é por que pensar em produtividade dentro das empresas contábeis? Hoje, o mundo é tecnológico. Você, contador, contadora, estudante, consegue imaginar a tua vida sem envolver tecnologia, sem envolver o uso do celular, por exemplo, nas tuas atividades? É bem complicado algum processo, algum negócio que hoje não passe pelo menos pelo WhatsApp. Num processo de venda, você tem que conversar com o cliente via WhatsApp e por aí vai. Outra coisa é quais os desafios da profissão contábil hoje. Já parou para pensar que ultimamente nós, principalmente quem está mais envolvido aí nas redes sociais, fala-se muito em contabilidade, contador 4.0, contabilidade consultiva, contabilidade digital, os benefícios para você, contador. Então, falamos muito isso, mas se não empregarmos tecnologia no nosso negócio, jamais você vai conseguir ser um contador consultor. E a importância de implementar metodologias no teu negócio. O que é metodologia? Vem de método, né? Então, a ciência contábil, toda a rotina do setor fiscal, do setor pessoal, da própria contabilidade, você tem um método para executar do começo ao fim. Se não houver um padrão, meu amigo, você com certeza vai errar, irá passar alguma informação desapercebida do cliente, ou você corre muitos riscos tributários se você não criar um método no teu processo em si. Outra coisa é o final, que irei trazer a sugestão de melhorias de ferramentas para melhorar a tua produtividade. Então, trouxe essa imagem para você refletir. Aí a gente vê a vida, uma contadora, cheia de papéis, alguns post-itzinhos, um computador aí antigo, um telefone antigo. Então, você consegue se imaginar em algum momento nesta situação, se você já passou por algo parecido? Pois bem,
Isso ainda é a realidade de muitas empresas contábeis. Você chega a alguns escritórios contábeis, pilhas de documentos de cliente. Já várias pessoas saíram, entraram do teu escritório e já não sabe nem mais quem são os clientes, quem são aqueles papéis. Isso é uma realidade. Então, olhando essa imagem aí, você percebe o quê? Falta organização, tem algum problema de comunicação, porque veja só, o cliente, imagina a situação hipotética que o cliente manda a documentação para a tua empresa contábil de 2019, agora que tu vai fechar. Então, tu vai receber agora a documentação do teu cliente. Então, vai faltar uma comunicação nesse processo. Com certeza, você não vai conseguir escriturar todas as informações que eram pertinentes àquela empresa contábil, não vai conseguir refletir realmente o patrimônio daquela empresa. E isso ocasiona o quê? Acúmulo de tarefas. Pessoal, papel, nem sempre, mas na maioria das vezes, uma pilha de papel significa falta de organização. Se você não tem organização, você vai acumular tarefas e mais tarefas. Quando vê, já perdeu o prazo das obrigações. Quando perceber, você não fez o balancete do ano anterior. E por aí vai. Também coloco para reflexão que falta uma mão de obra adequada, qualificada. Não porque nós contadores não nos preparamos, é porque com o passar do tempo a gente começa a ficar mais desleixado, já não está. Quando a gente se vê numa situação dessa, que trabalha, trabalha, trabalha e as atividades nunca acabam, começam a acumular, então a gente começa a ficar desmotivado e não pensa realmente em crescer, não pensa em nada além desse mundo que está aí. A segunda reflexão que eu venho trazer para você, contador, trouxe aqui a figura de um contador aí. Essa figura representa a pessoa numa pontezinha balançando. Muitas das vezes você vive numa situação instável, você não se sente preparado. Todo tempo a gente faz cursos e mais cursos e mais cursos, não que não seja importante se qualificar, mas você não se sente preparado para todas as demandas que ocorrem na tua empresa. Por quê? Porque às vezes é interessante você segmentar um setor, você já está fazendo uma atividade muito operacional que não era mais para estar executando, então aquilo demanda muito o teu tempo. Então, o contador sempre vive nessa instabilidade entre o cliente e o fisco. Você já parou para perceber que muitas das vezes você só está atendendo o fisco? Você é um mero gerador de DARF? Em algum momento da tua carreira, acredito que você já passou por isso. Então, às vezes essas situações nos levam a refletir o tanto de tempo que nós perdemos no operacional das empresas contábeis, o tanto de tempo que deixamos de oferecer um serviço mais consultivo, mais presencial com o teu cliente. Então, se você perde tempo somente executando tarefas operacionais em que um sistema contábil, um sistema, não exatamente um sistema contábil, mas vários sistemas, um conjunto de sistemas podem te ajudar com ferramentas, você está perdendo tempo e o cliente não vai enxergar teu valor. Você já percebeu que muitas das vezes o cliente não sabe quanto é a carga tributária dele, não pensa em fazer uma provisão da folha de pagamento, não guarda dinheiro. Então, isso tudo são situações que refletem a falta de conversa com o contador. Sabemos que muitas das vezes, às vezes tem clientes e clientes, mas tem clientes que ele já tem uma visão mais empreendedora, já tem uma necessidade de envolver tecnologia mais no negócio, falta só um pontapé nosso, não é verdade? Então, a gente. E ainda tem mais um ponto, que aumenta cliente, porém não aumenta faturamento. Às vezes a tua empresa contábil é até bem conhecida aí na tua cidade. Você trabalha numa franquia, num escritório renomado, mas que os controles internos estão totalmente bagunçados. Então, às vezes você ainda recebe uma indicação porque um contador ou outro ainda tem uma confiança com você e não está sabendo o que está passando
pelos bastidores. Então, essa é a hora, meu amigo, de pensar em tudo isso. São situações que podem estar acontecendo com você e que é o momento de você pensar em tecnologia. Trouxe mais uma imagem para refletir, que isso inclusive já aconteceu comigo. Quem de vocês já aconteceu de o cliente não para de ligar? Ah, eu não sei emitir a nota fiscal. Ah, eu preciso que emita a nota fiscal tal. Eu não sei o CFLP. Eu estou com uma mercadoria apreendida na Cefaz. Vocês já passaram por isso? Porque eu, inclusive, no passado já passei. Então, essas distrações nos atrapalham. Se você não criar um mecanismo para conversar com o cliente, ter uma ligação, ele ter uma ligação direta com o escritório de contabilidade, sem saber exatamente para quem ele vai tratar diretamente, ou ou então você criar uma central para resolver os problemas dos clientes em geral, porque tem a equipe do fiscal que entende de classificação, CFLP, NCM, essas questões todas. Então, daqui que o cliente chegue no setor que ele tem que conversar, ele já atrapalhou a operacionalização de vários outros setores. Então, meu querido, os teus profissionais, os teus estudantes, as pessoas que trabalham com você, ficarão desmotivadas. Por quê? Vai ter a sensação dentro da empresa contábil que falta tempo para tudo e que a contabilidade é só aquilo. Mas não, precisamos ter uma mente empreendedora. Então, por que que nós, contadores, temos que pensar em produtividade? Trouxe aqui uma pesquisa da Nibo, realizada em 2017. Ela entrevistou 245 profissionais no Brasil todo, profissionais representantes de escritórios contábeis. Uma das perguntas feitas foi utilização de ferramentas, quem das empresas contábeis utilizavam ferramentas para gestão da produtividade por cliente. Então, você percebe no gráfico que somente juntando esses dois últimos, 26% das empresas contábeis entrevistadas envolviam tecnologia nos seus processos. Ou seja, pessoal, mais da metade não envolve tecnologia. Não tem um sistema de mapeamento de processos, não otimiza as tarefas, não importa automaticamente as notas. Isso são exemplos de atividades corriqueiras. Aquele velho débito e crédito manual é bacana fazer quando você está aprendendo, quando você está na faculdade, mas no dia a dia, meu amigo, se tudo você ficar débito, crédito, é lindo aquilo, mas você perde um tempo absurdo. Então, essa pesquisa traz aqui para a gente refletir se nós não estamos nesse meio, se nós estamos nesses 26% que aplicam tecnologia para aumentar a produtividade ou se não. Estamos nos demais. Essa imagem aí representa tudo o que nós vivemos hoje. Nós respiramos tecnologias, aplicativos. Quem de vocês consegue ficar sem o WhatsApp? Eu não consigo. É bem complicado, né? O Waze, para ajudar você a se locomover, Facebook, Instagram, LinkedIn. Trago uma observação aqui no Google Agenda, que é um ótimo aplicativo gratuito, por sinal, para a gente não se perder nas nossas tarefas. Colocar todas as atividades do dia. Você, contador, contadora, que não trabalha com agenda, é bem complicado. Mas eu digo uma agenda digital que fica te lembrando, não aquela agenda de papel rabiscada que você ganhou por aí. Aí trago mais uma observação para a Netflix e para a Uber. Há um tempo atrás, não existia Netflix e Uber. E a Uber nasceu da necessidade que nós, clientes, usuários de táxi, tínhamos com o mau atendimento dentro dos táxis. Não todos os taxistas, logicamente, mas o cara não queria ligar o ar-condicionado, a música, não tinha nem música, tinha aquele negócio de tarifa bandeira 1, bandeira 2. Então, os preços eram absurdos de caros. A Uber veio com toda essa indignação que nós consumidores tínhamos
dessa categoria e veio trazer um serviço acessível, em que você pode escolher sua música, você escolhe o tipo do carro, se você quer um carro mais confortável ou não, você já sabe previamente o valor que vai pagar. Então, a tecnologia, os aplicativos estão aí principalmente para atender a uma dor do cliente. Então, nós temos que descobrir, nós temos que saber qual é a dor do nosso cliente, da nossa empresa contábil, e que ferramentas eu vou utilizar para otimizar a minha entrega de valor para esse cliente, na verdade. A Netflix é outro caso, que antigamente tinha as locadoras, a gente alugava os filmes, acho que sou um pouquinho nova, né? Mas você alugava o filme por R$ 10, não sei, na época, e passava o final de semana e tinha que entregar. Então, olha a perca de tempo. Você tinha que se deslocar da sua casa para a locadora, alugar, devolver na semana seguinte, depois que alugou. A Netflix, não, você paga um pacote de 20 e poucos reais, para quem é individual, logicamente, e você assiste vários filmes, várias séries, então, e por um custo bem menor. E a Contabilizei, que é uma das maiores empresas online no mercado contábil. Então, fica aí o nosso suspense, que não tem como fugir de tecnologia. E se eu puder usar ela para beneficiar, para dar escala no meu trabalho, melhor ainda. Isso aqui é o cenário ideal para mim, para você. Imagina chegar numa reunião de apresentação de resultado e você entregar um dashboard para o teu cliente, não aquela planilha chata no Excel, ou aquele balancete que tem, nem contador entende alguns balancetes por aí. Então, como que eu posso transformar os meus dados contábeis em informações úteis para o meu usuário? Como é que ele vai conseguir entender toda essa informação? Então, nós temos alguns aplicativos, alguns sistemas voltados para a contabilidade que eu consigo transformar. O nosso próprio sistema contábil faz isso, alguns, entregar em gráfico. Olha aqui, quantos por cento cresceu o teu número, teu percentual de vendas, tua despesa fixa tá, ela deu uma aumentada, por quê? Se ela é fixa, os teus custos variáveis aumentaram, o que é custo variável, então você fica muito mais fácil de tu explicar isso didaticamente para o teu cliente do que trazendo um mero balancete. E outra, pessoal, o empresário de hoje, o empresário que pensa em crescer, ele quer ter os números do negócio na palma da mão. Eu tenho clientes na minha carteira que quando eu trouxe quando veio me procurar para entregar a contabilidade dele, e eu apresentei que a gente tem um sistema de comunicação direta com o cliente, um aplicativo, um portal do cliente, o cara ficou maravilhado. Ele quer aquilo, mas ele não sabe que isso não sabia que isso era possível nas empresas contábeis. Então, eu sou muito grata, porque muitas vezes eu escutei: nossa, que bom que eu te encontrei. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Isso vai acontecer no seu negócio. Tanto aqui eu falo tanto para quem é empresário quanto para quem é estudante, quanto para quem é funcionário de empresas contábeis, porque você faz parte deste negócio, então todo mundo cresce hoje. Se você oferece boas ferramentas para o teu colaborador trabalhar, ele vai trabalhar mais motivado. Então, ele vai te ajudar no crescimento do negócio em si. E nos dias de hoje, podemos contar com ferramentas fáceis e rápidas de usar para colaborar em todos os processos e rotinas existentes na nossa profissão. Pessoal, coloquei aqui que nós queremos, o objetivo principal de todo empresário é aumentar a receita, mas eu vou aumentar a receita se eu mexer no custo, no tempo e na quantidade produzida. Não vou explicar essas questões porque não é o foco, mas nós precisamos saber como diminuir a quantidade produzida, as horas trabalhadas, fazendo um sistema, passando um sistema para trabalhar nessa parte operacional por mim, para que eu chegue e só execute a parte estratégica do negócio. Não é isso que você quer? Você mostrar valor no teu negócio, quer ser bem mais valorizado pelo teu cliente, então nós precisamos mostrar que nós temos as melhores ferramentas, não é verdade?
Então, como utilizar ferramentas tecnológicas para o aumento da produtividade dentro das empresas contábeis? É o nosso tema. E a seguir, eu vou demonstrar para você as atividades que têm que ser executadas na tua empresa contábil, que talvez você nem saiba que tem que ser executadas, mas devem ser, e quais sistemas, quais aplicativos irão te auxiliar nessas tarefas. Vamos lá, meu povo? Primeiro, é mapeamento de processos. Então, hoje, principalmente quem é da área fiscal, tributária, quem é da área pessoal, trabalhista, você vê um grande cruzamento de informações. Cai um dinheiro na conta do teu cliente, automaticamente o banco já transmite uma FD financeira, que já faz o cruzamento com o balanço do SPED contábil. Então, hoje, não tem como você, contador, se permitir errar nessas informações. Se porventura acontecer por um erro do cliente, ok, não passou a informação correta, está no contrato de honorários que a informação é dele. Então, você precisa estar alinhado e ter sistemas que te propiciem a gerenciar esses cruzamentos de informação da maneira correta. Então, primeiro, é necessário eu criar um processo. Ou seja, desde quando o cliente entra na tua empresa contábil até o momento que ele é passado para todos os setores, por exemplo, fiscal, contábil, legal, essas questões todas, há um roteiro. Então, eu preciso saber quais são as tarefas executadas em todos esses processos. Por exemplo, assessoria legal. Vou receber a documentação do cliente, vou fazer o processo de abertura, eu já tenho que ter ali quais os documentos que eu vou receber, qual o prazo que eu tenho que devolver essa informação para o cliente. O setor fiscal, qual o vencimento de todas as obrigações, qual é o vencimento da apuração dos impostos, todas essas questões. Então, isso faz parte do mapeamento de processos. Eu preciso também estar atento aos prazos. É inadmissível hoje, com tanta com apanhado de sistemas que nos lembram do vencimento das declarações, dos impostos, a gente ainda deixar o imposto vencer por erro nosso. Porque quando é erro do cliente, tudo bem. Mas é inadmissível quando nós mesmos deixamos de acontecer. Hoje tem sistemas que nos alertam os vencimentos das obrigações 5 dias antes, 10 dias antes, como ele for parametrizado. Então, se você mapeia o processo, você vai eliminar multa e retrabalho. Porque, por exemplo, vencimento do SPED ICMS, SPED fiscal, ICMS PI, dia 20 e dia 25, dependendo do estado, mais ou menos essa data. Então, se dia 10 eu já for notificada que daqui 10 dias vai vencer o SPED fiscal, eu tenho tempo de me planejar e posso estar com uma demanda maior, já não tão importante, já deixo de lado, já faço o SPED fiscal, a informação foi errada, eu descobri que eu transmiti e faltou incluir uma nota fiscal, ainda e o sistema vai me notificar para outra pessoa me revisar, eu ainda tenho 5 dias, por exemplo, para executar todo esse trâmite. Então, olha, vai me evitar muito essas multas que as empresas contábeis pagam internamente. Então, no mapeamento de processos também, nós definimos quem são os responsáveis pela tarefa. Porque dentro de uma equipe de um escritório de contabilidade, pense aí o que acontece com você. As grandes empresas contábeis têm o setor do fiscal, dentro dele sempre tem uma pessoa ali que se destaca, que é para se destacar, fica respondendo perante o sócio da empresa. No setor contábil, tem uma pessoa responsável, em algumas empresas a gente chama de célula, tem o setor pessoal, que geralmente é mais separado desses dois, ou então tem o fiscal contábil, que é uma equipe só, e o pessoal outra, e a assessoria legal. Então, eu preciso definir quem eu irei cobrar em cada núcleo, em cada célula, porque eu, enquanto empresário, eu não posso sair cobrando todo mundo, pois aí que fica uma bagunça só, né? Então, eu preciso também ter, mesmo fora da empresa, verificar o andamento das tarefas e acompanhar se o processo está sendo executado. Porque, no fim das contas, a responsabilidade também é minha enquanto
gestor da célula, enquanto dono da empresa, enquanto colaborador. Então, eu preciso definir claramente em cada processo quem é o responsável em cada processo. Então, dentro aqui do setor fiscal, eu tenho 50 empresas. Fulano cuida de 20, outro fulano cuida de 30, então eu preciso saber a quem eu vou cobrar. Então, isso tudo que eu desenhei aí é um processo, é um mapeamento que é criado, inclusive no sistema. Vamos ver? Aqui eu coloquei o Trello, que eu inclusive uso na empresa contábil que eu trabalho, porque aqui a gente faz, executa, vê se dá certo e traz aqui para vocês. Não é verdade, meu amigo? Então, o Trello, muitas pessoas devem conhecer, mas eu acredito que nem todo mundo, ele divide as tarefas entre fazer, fazendo e entregue. Eu vou transferindo o quadro, estou responsável por as tarefas, estou fazendo. Então, concluir, passei para o quadrinho. Por quê? Dentro da empresa, né? Cada perfil possui seus quadros que podem ser compartilhados, foi o que eu coloquei aqui, com outras pessoas, e dentro dele ficam as listas, que por sua vez possuem as tarefas. A ferramenta é online, gratuita e possui várias funções que o objetivo é organizar seus projetos. Com ela é possível criar colunas com tarefas, adicionar um projeto, anexos, checklists e o mais importante, ele tem tanto no computador quanto no aplicativo, ou seja, posso acompanhar de qualquer lugar, basta ter internet. Trouxe aqui um processo que é da minha empresa no momento que o cliente entra na empresa contábil. Então, eu coloquei assim, após acordo entre contabilidade e empresa. Aquele momento daquela última reunião que a gente está definindo os trâmites, o valor, o contrato, todas as questões burocráticas. Então, a partir daí. Então, tem aí as tarefas do cliente novo, cliente X. Então, assinatura do contrato e geração de cobrança vai ser uma pessoa lá, geralmente a pessoa do comercial é responsável pelo contrato e por gerar os boletos automáticos, tudo automático para o cliente, assinar o termo de transferência da contabilidade antiga para a minha contabilidade, fazer o DBE, troca do contador na Receita Federal, envio dos documentos, porque geralmente não recebemos logo tudo, recebendo logo o certificado digital para ter acesso às informações da empresa. Quem serão os contatos desse cliente dentro da minha empresa contábil, porque eu tenho ali, é muito complicado a gente explicar para o cliente assim, vai falar com o setor fiscal, vai falar com o setor contábil. O cara, não, a maioria, né, não sabe essa diferença. Então, assim, fulano, todos os problemas da tua empresa você vai tratar com funcionário X. Não é mais fácil? Porque ele é o responsável por gerir aquele núcleo de clientes. Então, ele direciona para os responsáveis. É muito mais fácil, porque é muito chato o cliente não saber com quem ele vai falar dentro da empresa contábil e, e ter essas categorias que só nós, às vezes, entendemos. Vou passar para o setor fiscal, o cara não sabe o que é aquilo. Alguns. Então, aí também no nosso trâmite aqui, nós fazemos a reunião de boas-vindas, a ambientação, é nesse momento que a gente vai explicar o que já está no contrato, quais são os prazos da empresa e os prazos do escritório e o envio dos demais documentos. Então, isso tudo, pessoal, cada pessoa é responsável por uma parte desse quadrinho. Então, vai estar lá no quadrinho, posso anexar e-mail, anexar checklist se for necessário. Isso aqui é só um exemplo, né? Temos outros. O próximo sistema de mapeamento de processos, de gestão de tarefas que eu trouxe, tem 3 no mercado. Nibo Obrigações, Gesta e G-Click. Na verdade, tem muito mais no mercado. Esses são os mais conhecidos, ou pelo menos os que eu conheço. Esse sistema é mais interessante já para a parte operacional dentro da empresa. Por exemplo, ele vai acompanhar o vencimento das obrigações. Ele vai ficar me cobrando, como eu já falei anteriormente. Você tem que anexar aqui a guia DAS, porque o vencimento é dia 20, dia 10 ele já está me pedindo.
para dar tempo de eu transmitir para o cliente. Olha outra coisa interessante, esses sistemas, eles leem o arquivo PDF, ou seja, quando eu faço upload do meu sistema contábil, um exemplo, para esse sistema de gestão de tarefas, vou selecionar 20 guias ali, 200 guias de vários clientes diferentes. O sistema, ele vai ler o CNPJ, o valor e o nome da obrigação. Então, eu num único clique, eu fiz upload de tudo. No segundo clique, eu selecionei tudo e envio para o meu cliente em regime de lote. Ou seja, olha o tempo que eu economizei deixando de abrir e-mail, cliente A, anexa e-mail, segue guia, apuração do Simples Nacional, valor tal, faturamento tal, enviei. Segue cliente B, então, isso o sistema faz para mim, ele tem um e-mail automático que vai chegar lá para ele com a minha assinatura tudinho, já com texto padrão, e o valor, o nome da obrigação, tudo ele vai ler e vai automatizar no envio do e-mail personalizada para cada cliente. Então, olha o tempo que eu economizei, que eu tive mais tempo, que eu fui mais produtiva executando essa tarefa. Aí eu trouxe aqui um print do sistema, do Nibo, que ele está aqui, ó, me cobrando o envio do recibo de salário de algumas empresas, que não foi protocolado e que eu era responsável. Então, ele é muito importante para as suas equipes, fiscal, pessoal, principalmente contábil um pouco, esses tipos de sistemas. Pelo fato deles lerem o arquivo, pelo fato de enviarem um e-mail em regime de lote e pelo fato de ficarem nos cobrando o vencimento das obrigações, né? Então, coloquei aqui. O Nibo, ele acompanha a entrega de obrigações em tempo real, tem controle de prazos e entregas. É possível saber se o cliente recebeu o documento, abriu o e-mail ou visualizou, isso aqui é um ponto importante. Chega daquele momento, chega daqueles clientes que dizem assim, não recebi o e-mail, envia de novo. Não recebi, venceu aqui, envia de novo. Então, o sistema ele também já recalcula algumas guias, sem eu precisar ir lá no Sicalc, na Receita Federal e recalcular. Então, dá muito mais agilidade. Então, eu consigo ter o protocolo, um relatório se o cliente abriu o e-mail, se ele leu o e-mail, se ele abriu o arquivo, porque não tem mais esse papo de cliente dizer que não recebeu e-mail, porque está lá protocolado, tem um relatório para isso. E também tem relatórios de produtividade dos colaboradores, porque veja só, dentro das inúmeras rotinas do setor fiscal e do setor pessoal, são setores que demandam muito. Cada colaborador é responsável por tantas tarefas. Então, à medida que ele vai trabalhando e que eu vou revisando a atividade dele dentro do sistema de tarefas, eu vou medindo, posso medir o relatório de produtividade, já posso dar um bônus no final do mês, porque assim, por onde, pelo menos pela minha experiência, por onde eu passei enquanto colaboradora de empresas contábeis, a grande maioria das reclamações eram: aumentou 50 clientes aqui na carteira, mas meu salário continua o mesmo. Mas, às vezes, a insegurança do empresário é se realmente ele está trabalhando a mais por isso. Então, com um relatório que meça a produtividade do colaborador, é muito mais fácil de eu conseguir ter parâmetros até para remunerá-lo por número de clientes, por número de honorários, pelo faturamento da empresa. Aí é uma conversa, mas para ter parâmetros para ajudar para todos os lados, né? Concorda? A próxima necessidade que você tem na tua empresa contábil é automatização de rotinas manuais. Então, veja só, você já passou por essa situação das informações virem altamente bagunçadas, você recebeu um malote do teu cliente, que papel velho, papel de meses atrás, vários clientes teus pensam que você que tem a responsabilidade de guardar aquela documentação no teu escritório. Você já passou por isso? Eu já, no passado. Então, com todas essas experiências que vivi, que hoje eu
quando eu iniciei o meu negócio propriamente contábil, ele nasceu totalmente digital, totalmente numa proposta de usar ferramentas que me propiciem ter mais liberdade. Então, as sugestões que eu tenho aqui para a gente automatizar nossas tarefas. E o que você deve falar para o teu cliente também, né? Conciliação bancária automática, através de OFX, é um arquivo do banco, já explico, ou de sistemas financeiros que permitem integração. Pessoal, imagina comigo você fazer a contabilidade de uma escola. Quem já fez sabe o que é. Na escola, na faculdade, se paga muitos recibos no caixa. Então, imagina que a documentação já de escola são muitos alunos, então são muitos clientes. Imagina vários pagando em espécie no caixa. Então, já passei por situações que eu era obrigada a ter que ler aquela documentação, fazer uma auditoria de toda aquela documentação. Pessoal, não tem necessidade disso. Se você fez um contrato de prestação de serviço com o teu cliente que te exime desses problemas, por exemplo, você tem que deixar claro no contrato que se o cliente pagar coisas pessoais na conta da empresa, o risco é dele, se o fiscal atuar. Se ele comprar sem nota, o risco é dele. Então, você precisa, primeiramente, ter um contrato jurídico muito bem alinhado nesse sentido. Foi isso que eu fiz. Então, hoje, desde sempre, na verdade, no meu negócio contábil, eu recebo a documentação totalmente digital. Não recebo nada fisicamente. No máximo, já aconteceu de eu receber as carteiras de trabalho, levar para o escritório para o pessoal assinar aquelas etiquetinhas e devolver. Que é uma coisa que eu ainda não consegui totalmente implantar nos clientes, deles mesmos anotarem. Mas, enfim, conciliação bancária, nada vem. Se o cliente não quer aderir a um sistema financeiro, porque sempre tem um que não quer, né? Então, eu pelo menos deixo lá que ele tem a obrigatoriedade de me enviar o arquivo do banco FX, porque pelo menos o meu sistema contábil já importa essa informação mais rápida do que se eu pegar um extrato bancário em PDF ou imagem, transformar no Excel, digitar débito, crédito, é um dia todo. Então, veja esse ponto se ainda tem algo manual nesse sentido de rotinas bancárias na tua empresa para tu dar agilidade. É o primeiro problema. Outra coisa, precisamos padronizar alguns lançamentos. Vira e mexe, mesmo com tudo automatizado, tem alguma outra informação, uma provisão que não é propriamente, por exemplo, um empréstimo bancário que foi feito em outra conta. Então, assim, uma, uma dívida que eu não consegui importar dos próprios módulos do sistema. Então, eu preciso padronizar alguns lançamentos para dar agilidade. Por exemplo, pega um lançamento, um exemplo bem hipotético, que até os sistemas fazem. Provisão do Prolabore. Então, já tem que estar débito e crédito, aquela conta lá manual, que vai acontecer manual não, automático, que vai acontecer todo mês. Então, pelo menos isso, a gente tem que criar rotinas automáticas. Tem algumas empresas que não tem muitas variações de não tem muito trabalho. Então, por exemplo, tem um único Prolabore todo mês. Então, o sistema já consigo parametrizar o próprio sistema executar o cálculo da folha sem a minha intervenção. Para alguns, isso é tranquilo, porque já fazem muito tempo, mas eu tenho certeza que um de vocês aí do outro lado já pensou, nossa, eu consigo já fazer a folha de pagamento sem eu ter que ir lá e clicar, calcular a folha, gerar CFIP, essas coisas todas. Então, tem sistemas contábeis que fazem isso. Então, olha o tempo que você vai ganhar. Tem aqueles clientes que têm a mesma movimentação todo mês. Você programa uma única vez para o teu sistema executar a folha, uma única vez no mês, fazer a apuração do imposto do Simples, um exemplo, sem tua intervenção. Tu só vai programar, deixar tudo parametrizado, o sistema faz sozinho. Pesquisem. Outra coisa é a integração de todos os módulos do sistema contábil e evitar lançamentos manuais. Pessoal, já trabalhei em empresa
que era o mesmo sistema, mas eu não sei por que nós não conseguíamos integrar a folha com a contabilidade. Para quem já lançou folha manual, sabe como é sofrido você lançar uma folha manual no débito e no crédito. Então, por isso tudo já passei. Por isso essa experiência em trazer todas as ferramentas que eu utilizo para te auxiliar é muito válido, porque é algo que eu vivenciei na prática. Então, assim, é inadmissível você ter um sistema contábil na tua empresa que não integre todos os módulos, que o fiscal não seja, que o fiscal pessoal, em alguns tem assessoria legal, não seja integrado à contabilidade, porque é muito retrabalho que você terá na tua empresa. E perca de tempo, você poderia estar com a tua família, tá? Tem gente que trabalha aos finais de semana, às vezes eu trabalho também, mas assim, não por necessidade, porque está tudo atrasado, mas porque gosto. Geralmente o trabalho do final de semana é mais uma questão mais estratégica. Então, você perde muito tempo quando você não tem isso automatizado na tua empresa. Outra coisa, importação automática de XML. Aí eu penso, eu já consigo exportar lá da Cefaz o meu XML, importar no meu sistema contábil automático. Não. Tem sistemas que você consegue, que ele está todo o tempo com os certificados lá instalados das empresas, buscando no ambiente nacional de notas fiscais todas as notas. Então, alguém emitiu uma nota para a empresa do teu cliente, ou tu emitiu, automaticamente já vai para um servidor que vai ser importado posteriormente no sistema, sem intervenção humana. Não é eu ir lá no sistema do Cefaz, buscar a nota e importar para o meu sistema, não. É isso ser feito tudo de forma automática, sem minha ajuda. É muito bom. Outra coisa, plano de contas padrão por segmentação de cliente. Optei, quando eu iniciei o meu negócio contábil, a segmentar. Então, eu tenho algumas carteiras segmentadas. Tenho muitos clientes da área médica e de dentista. Então, os planos de conta da contabilidade, logicamente, tem um plano para cada empresa. Mas, quando você já tem um segmento, se você trabalha com uma contabilidade segmentada, é muito mais fácil você levar um plano de conta de uma clínica odontológica para outra, que já está toda no padrão ali, do que tu começar do zero. Não, não é verdade? Então, é importante. E outra coisa que é muito válida é você ter uma interação automática com o teu cliente. Não ter essa necessidade de estar enviando e-mail, de ter... Quando eu falo interação automática, não é o cliente está toda hora falando comigo no WhatsApp, não. Ele ter acesso a muitas informações que nós temos, por exemplo, eu quero o contrato social, é para o cliente ter. Então, eu tenho um sistema que o cliente tem um aplicativo no celular dele, então tudo que ele quer da empresa dele vai estar lá e ele vai acessar. Eu quero o cartão CNPJ, ele não precisa ligar para me pedir, nem para ninguém na empresa contábil. Ele mesmo vai lá, acessa a pasta lá de documentos e ele consegue fazer upload, o que ele quiser. Então, tudo via aplicativo, via celular ali na palma da mão, na mão do cliente. Então, os clientes gostam muito disso. É por quem talvez eles não saibam que isso é possível para vocês que ainda não, para você que ainda não oferece serviço, mas quando o cliente percebe todo esse valor, toda essa tecnologia por trás do negócio, é muito bom. E só mais uma coisa, aproveitando de falar dessa interação automática, de um tempo para cá, as empresas contábeis então estão criando, as empresas de tecnologia da contabilidade contábeis estão criando tipo um portal de colaborador, ou seja, os funcionários do meu cliente têm acesso direto no aplicativo, contra-cheque, informe de rendimentos, estou com uma dúvida que teve um desconto aqui de falta, eu quero anexar o meu atestado. Então, o próprio colaborador do meu cliente já tem uma interação automática via sistema com a minha empresa contábil, com o meu escritório de contabilidade. Então, isso é possível.
coloquei aqui as principais ou as mais conhecidas empresas de tecnologia nessa área financeira, de sistemas financeiros, softwares financeiros e de contabilidade. Pelo menos quase 90% daqui eu já testei. Só tem um que eu não testei, mas tem a Omni, a Nibo, Conta Azul, QuickBooks. São sistemas financeiros, mas todos eles têm essa proposta de interação com o cliente, de automatização, de integração do financeiro com a contabilidade, sem intervenção da gente, como eu tenho falado. E alguns sistemas contábeis, tem muito mais, mas eu coloquei aqui esses que eu também já vivenciei. Tem outros, mas os que eu vivenciei que eu considero um pouco bem melhores, a Fortes, Thomson Reuters e o Kalima. Atualmente eu uso o domínio, né, da Thomson Reuters. Então, ele propicia essa questão de ter um aplicativo no celular do cliente, que ele tem acesso a todas as documentações da empresa, a mesma coisa o colaborador, o portal do empregado. Então, se eu quero agregar um valor para o meu cliente, se eu quero ter mais tempo para mim, eu tenho que usar essas tecnologias de forma inteligente para me auxiliar, não é verdade? Outra coisa que você, empresário, tem que ter, muita gente já emprega isso, mas sempre tem um que precisa escutar essa mensagem, que é armazenamento de informações. Por que que nós, contadores, empresários, temos que ter cuidado com as informações dos nossos clientes? São dados sigilosos, então nós lidamos com um grande número de informações, são as informações da empresa, dos sócios, então são as informações bem sensíveis. Então já pensou acontecer um grande problema e acontecer, ter uma sala lá imensa, só para guardar o servidor do escritório de contabilidade. O ar-condicionado lá, porque ele não pode esquentar. Já pensou acontecer uma explosão ali e eu perder todas as minhas informações? É uma coisa a se pensar. Então, hoje, até porque nós estamos empregando sistema em nuvens, tecnologias. Então, por que não armazenar as informações da minha empresa totalmente em nuvem? É bom você começar a pensar nisso. Então, só que pensa assim, mas pode ser que não seja seguro, mas a maioria são, tem os dados criptografados, tem a preocupação com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para guardar de forma segura os dados. Então, por que precisamos armazenar as informações? Primeiro, porque nós, escritórios, lidamos com inúmeras informações, é necessário ter segurança nos dados, como mencionei, os sistemas são seguros, evitar perdas de informações sigilosas, foi o caso da explosão aqui que eu mencionei. Os dados nas nuvens são criptografados, tem sustentabilidade e fim da necessidade de espaços físicos. Hoje, nós temos uma preocupação não só em ganhar dinheiro, ter um negócio estável, mas nós temos que nos preocupar também com a sustentabilidade, que atitudes eu tenho tomado para evitar mais desperdícios, mais problemas para a natureza em si. Então, assim, muita energia elétrica consumida é um problema grande. Outra coisa, agora, no século XXI, nós temos a necessidade, muitas pessoas trabalham de forma remota. Não existe mais a barreira de eu ser contador aqui no Maranhão, não poder atender um cliente lá no Rio de Janeiro. Não tem impedimento nenhum. Então, por que eu vou querer um mega escritório de contabilidade? Nada contra quem tem, porque realmente é de acordo com o faturamento, a necessidade, a capacidade lá de funcionários. Mas será que meus colaboradores não seriam mais felizes se eu empregar
empregar o teletrabalho, por exemplo, trabalhar 2 vezes na semana de casa, é um ponto. Será que existe a necessidade de você, empresário, estar todos os dias na empresa contábil? Você tem a sensação que quando você chega no negócio, na empresa, começa a aparecer um monte de problemas? Talvez porque você está lá e todo mundo está te vendo ali. Então, todo mundo começa a bombardear com informações. Então, se você trabalhar de casa, ou da praia, ou de uma viagem, ou estando num outro estado, talvez você seja até mais produtivo. Então, se tem menos pessoas ocupando espaço físico, por que ter salas imensas, ou uma sala, 2 salas só para guardar um servidor? Pense como será o futuro dos negócios, principalmente nas atividades intelectuais, daqui a alguns anos. Já é uma realidade, na verdade. Então, eu coloquei aqui o Google Drive, tem um espaço de 15 gigas. Dropbox, não me recordo, mas também tem um espaço bom. O Onville, que é o sistema da Domínio, que também a gente consegue guardar as informações do cliente. Tem outros, a própria Nibo, tem a Nibo Docs, que guarda os arquivos dos clientes. Então, tem vários no mercado. Trouxe esses que é porque o que eu tenho trabalhado ultimamente. O Drive, o Google Drive, na verdade, todo o pacote do Google, Gmail, Drive, nós conseguimos, por exemplo, pegar um documento no Word, uma planilha, um Excel da vida, tem uma informação que vai ser trabalhada por vários colaboradores. Então, eu consigo várias pessoas editarem aquele mesmo arquivo, tudo em nuvem, não tem necessidade de ter computadores com espaço tão grande. Então, é uma realidade que em breve, ou já, você tem que pensar em servidores em nuvem. Ainda falando de produtividade, quando eu falo de produtividade também é reduzir gastos, pensar em assinaturas de contratos digitais. Porque você precisa otimizar tempo. Já pensou, já pensa, para pensar quantos contratos você teve que imprimir nos últimos tempos. Imprimir. Aquela logo bonitinha, aquele papel timbrado lá do teu escritório, ok. Leva 2 vias para a empresa do teu cliente, vocês vão lá ver lá o contrato, negociar essas questões todas, assina, volta, leva para o cartório para reconhecer firma e depois devolve para os destinatários, para a empresa e para o escritório. Então, olha o tempo que você gastou nessa tarefa. Olha o gasto que você poderia evitar com impressão, com tinta, com taxa. Será que eu consigo evitar? Mas não, eu tenho medo de guardar um documento no computador e não ter valor legal. Será? Também a assinatura de contratos é importante por conta da sustentabilidade, responsabilidade social que você tem que ter e imprimir o mínimo de papel possível na tua empresa. Tem gente que imprime papel, não sei nem para quê, sem necessidade nenhuma. Então, e porque você precisa ter uma gestão de contratos e para quem pensa que não tem confiabilidade, tem sim, pois no momento da assinatura o sistema vai coletar o IP da máquina ou, se for certificado digital, melhor ainda, vai coletar a assinatura digital, criptografada, todas essas questões. Então, tem autenticidade, tem valor jurídico. Inclusive, tem clientes da advocacia que os nossos contratos são todos digitais. Não tem necessidade de imprimir. Se houver alguma razão óbvia para imprimir, tudo bem, mas não vejo. E por ter a gestão de contratos, você já parou para pensar, você já percebeu que às vezes você se perde todo começo de ano, ou melhor, toda vez que faz um ano de contrato com o cliente, tem aquela taxa, aquele reajuste, perdão. Então, tem um momento que você já não sabe nem mais que reajuste lançar para o teu cliente, porque não há uma gestão de contratos. Então, coloquei aqui 3 que eu conheço: ClickSign, DocSize e Authentic. Eu uso o Authentic. Então, o Authentic parece que são 5 assinaturas gratuitas por mês e se eu necessitar de mais, eu pago. Então, é viável para mim.
E, para finalizar, um problema que temos muito nos nossos negócios, não só em empresas contábeis, é comunicação com a equipe. Às vezes a gente delega uma tarefa de boca e nem sabe quando que delegou, o prazo que delegou, então fica aquela conversa meio sem fio. Então, quando você tem padrões, já estipulei, né, o mapeamento de processos, então eu preciso de uma formalização escrita, uma comunicação direta com a minha equipe. Então, eu preciso formalizar a comunicação para evitar que pessoas recebam as mensagens distorcidas, foi o que eu falei aqui, telefone sem fio. Eu dou aqui uma instrução para uma pessoa, essa mesma pessoa vai ser desligada daqui a um mês, ela vai treinar outra pessoa, será que ela vai passar a informação da mesma forma que tem que ser, que eu passei? Muito provável que não. Então, você tem que ter os processos, seja alinhado no papel, na parede do teu escritório, que eu não concordo com isso, mas ter isso tudo até numa apresentação. Tá aqui a metodologia do setor fiscal. Foi isso que eu fiz no meu negócio. A metodologia, quais são as atividades que são executadas, os prazos, tudo isso formalizado por escrito para cada setor na minha empresa. Então, eu preciso disso. Mas, para isso, eu preciso estar envolvido também com o time. Você já pensou em fazer reuniões por Skype, para aquelas pessoas que trabalham remotamente, se é a realidade da tua empresa? Por exemplo, eu sou o dono da minha empresa, eu precisei viajar, mas eu tenho uma reunião todas as terças, 10 horas da manhã. Então, tem os sistemas, os aplicativos, que nos permitem fazer videoconferências. Então, é muito importante você ter algo por escrito, formalizado, como eu já falei. Se você criar uma rotina de reuniões, você consegue ter um envolvimento maior com o time, porque todo mundo vai estar alinhado ali com aquela tarefa. Não, terça-feira, 10 horas da manhã, é o dia da reunião. É a reunião do setor fiscal, reunião da contabilidade, final do mês, é a reunião com toda a equipe, um exemplo. Então, é importante. Então, permitir comunicação clara, inclusive entre colaboradores em outras cidades. Como eu falei, não há impedimento nenhum de eu aqui atender uma empresa em outro estado, mas vai surgir a necessidade de eu abrir filiais, abrir outros escritórios em outras cidades, mas a empresa é minha, então eu não vou ter como estar lá toda a semana, então por que não fazer uma reunião por videoconferência? A tecnologia está aí para nos ajudar. Então, isso também permite o trabalho remoto, o trabalho flexível, é uma realidade que logo, logo estará bem presente nas empresas contábeis. E as videoconferências, né? Coloquei aqui alguns aplicativos de tarefas, perdão, de e-mail e de videoconferências. Webmail e Gmail são aplicativos de e-mail. Então, tudo online, né? E Slack, Skype, Web e o Zoom são aplicativos de videoconferências. Então, eles permitem essa interação. Então, dependendo do tamanho do time, de forma gratuita. Alguns, por exemplo, o Zoom tem uma restrição, tem ser uma reunião com mais de 2 pessoas, só fica por 1 hora, mas depois cai a conexão, você volta de novo. Tem outros que não, então você vai analisando essas possibilidades para você ser mais produtivo, ser mais eficiente. Então, para finalizar, falando primordialmente de tudo, todo esse contexto das atividades que tem que ter na tua empresa e as ferramentas que você vai utilizar para cada atividade para ser mais produtivo, para ganhar tempo, para ter mais tempo para a tua família. Eu coloquei uma frase aqui de Charles Darwin, que é: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. Então, no ambiente empresarial, a gente precisa se reinventar. Nós, contadores, nós, empresários contábeis, somos empresários. E muitos de nós esquecemos disso, esquecemos que o nosso objetivo também é ter lucro. Às vezes a gente está tá num buraco cuidando de tantas empresas, de tantas obrigações,
que esquecemos da nossa própria empresa contábil. E às vezes a nossa própria empresa contábil está muito mais bagunçada do que a do nosso cliente. Hoje, com tanta tecnologia, com WhatsApp aí, com Instagram, com todos os aplicativos que eu mencionei aqui para vocês, o empresário não quer saber, não quer ver balancete, não quer ver balanço, ele só se importa com isso quando eles querem apresentar para o banco. Mas ele quer ver resultado. Então, se ele não consegue ver, porque fazer conformidade, entregar declaração, entregar imposto, isso é o básico do que nós conseguimos oferecer e muitas empresas de tecnologia estão por aí fazendo melhor do que nós. Então, você precisa usar a tecnologia, mas usar a tecnologia ao nosso favor. A tecnologia veio para valorizar o contador. Agora, mais do que nunca, nós conseguimos mostrar o nosso real valor, porque eu não vou perder um dia todo importando XML de nota fiscal, o sistema faz isso para mim. Então, eu já vou de 100% do trabalho, 70% eu automatizei, fiz um estudo e automatizei. Eu vou ter muito mais tempo para analisar aquelas informações, realmente ver os dados, fazer uma revisão, ver se os dados são confiáveis ou não, e levar isso para o meu cliente de uma forma mais didática. Olha, meu cliente, eu percebi que você tem 3 fontes aqui de receita. Essa aqui deu uma estagnada, mas essa aqui não. Eu percebi que a gente está gastando muito aqui com propaganda, mas a gente não está tendo retorno, pois as vendas não estão aumentando. Então, é isso que você precisa fazer. É ser consultivo com o teu cliente. Mas, para isso, primeiramente, usar as tecnologias para aumentar valor, não só para o cliente, mas também para os teus colaboradores que estão cansados de tarefas manuais. A gente quer pensar, então, mais do que nunca, para você ser consultivo, você tem que envolver tecnologia, tem que ser produtivo. Só vai ser produtivo se envolver tecnologia no teu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Vou deixar aqui os meus contatos, o Instagram, principalmente, que é onde vocês irão achar o meu link, que tem todas as minhas redes sociais, Linktree. Mas, se você for com dúvida, se você quer trocar alguma figurinha comigo, tá também meu WhatsApp aí nesse slide. Então, espero que esse material seja muito enriquecedor. Quem quiser depois, é só me solicitar. Então, obrigada e a gente se encontra por aí. Até mais.